Olá, iniciando mais um dia de estudo. Hoje a gente vai ler Gênesis 2. Eu decidi estar fazendo essa leitura, esse estudo, para que a gente conheça mais daquilo que Deus está falando ao nosso coração, daquilo que Deus deixou para a gente, que é a palavra dele. E muitas vezes a gente começa de lugares aleatórios da Bíblia, né? Pede direção do Espírito Santo e Deus fala comigo. Mas algumas vezes já aconteceu assim, de Deus estar dando juízo numa terra e eu abrir a palavra e Deus falar assim: ai, por que será destruída? E ele falando de uma nação, de um povo ali, de um momento específico, não tinha nada a ver com o que eu queria que Deus falasse comigo. Então, assim, pra gente ter mais discernimento da palavra e entender, a gente precisa conhecer. Então, o que eu tô fazendo aqui é lendo Gênesis. Eu vou estar fazendo isso de acordo com a direção daquilo que o Espírito Santo for ministrando. Mas o intuito é que você conheça o princípio da história. Que muitas vezes a gente passa por tudo, vai lá, começa em Mateus, mas esquece do princípio. E tudo está interligado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E eu senti no meu coração de poder compartilhar isso com vocês. Porque tem sido especial para mim estar lendo Gênesis e conhecer mais da história, tá? Vamos lá? Primeiro vamos orar, pedir direção do Espírito Santo, porque o que eu ler aqui, muitas vezes o Espírito Santo vai direcionar no teu coração algo íntimo, algo específico, um versículo, um capítulo, eu não sei, mas como a palavra ela é viva, eu posso ler uma palavra e aquilo começar a reverberar no teu coração para algo que Deus quer fazer com você. Então esteja aberta para conhecer e ouvir a palavra. A palavra de Deus diz, né? Aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja, tá? Então vamos lá. Espírito Santo, dirige o nosso estudo, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para entender, para compreender o que diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então a gente já passou lá pelo primeiro capítulo, onde a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a criar toda a estrutura, tudo que há na terra. E ele, em 6 dias, ele trabalhou, ele criou. E agora a gente está indo para o 7º dia, que está em Gênesis 2. Tu pode pegar a tua Bíblia e acompanhar, é bem legal. Que daí a gente começa a ler juntas, tá? Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Antes de manhã, quando eu estava lendo esse versículo, foi muito especial, porque olha só, não existia chuva naquela época, na época que Deus criou. Então, era o orvalho, né, que umedecia a superfície e a água era irrigada por dentro do solo. Então, desde aquela época, quando há algo que frutifica, que traz vida, ela começa de dentro para fora. Nossa, quando eu li isso aqui foi tão específico. E quando fala aqui, ó, que o homem
ele foi formado do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narizes e tornou um ser vivente. Então, olhe bem, o que estava no homem estava dentro e o que veio de fora para dentro foi o sopro de Deus. Nossa, que lindo! Então, a gente não encontra fora, está tudo dentro. E o principal, que é o espírito, o fôlego de vida que habita, que nós temos, isso foi a única coisa que veio de fora, foi soprado de fora para dentro. Então, Deus soprou em você o fôlego de vida, mas tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Gente, quando eu li isso aqui, ó, todavia brotava água da terra e irrigava o solo, irrigava a superfície do solo, veio assim, ó, fonte de água viva, né? Então fala, né, que Deus faz o nosso coração, jorra do nosso coração fonte de águas vivas. Pode ver? É ele que faz mesmo. Então ele faz brotar. Sempre que ele vai fazer algo, é de dentro para fora. Por isso não adianta a gente estar à procura, sempre constante, aliás, de estar procurando fora algo que precisa ser nutrido aqui dentro, porque já está dentro. Lindo, né? Passada. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui você consegue ver que eram duas árvores. Então, muito tempo eu achei que era apenas uma árvore, que né, no jardim do Éden era uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas existia também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você vai entender aqui nesse capítulo para que serviam as duas árvores, tá? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Lá no Éden nascia um rio, ó, que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra que havia lá. Perdão, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que percorre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Grava essa frase. Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Olha o cuidado de Deus. Ele criou do pó da terra e ele quis que o homem fizesse parte de toda essa criação, porque ele fala aqui, ó, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Então, desde o início que ele nos formou, ele conta com a nossa ajuda, ele conta com o nosso cuidado também. O homem e o nome do homem que o homem deu a cada ser vivente, esse seria o seu nome. Aliás, aqui, ó. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse.
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. A levou até ele. Disse: então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam, nus e não sentiam vergonha. Esse é o capítulo 2. Então, vê que lindo? Aqui no capítulo 2, nós somos criadas, nós somos geradas por Deus. E o Senhor se agradou muito com a criação dele, né? Que somos nós. Mas aqui, ele também fala que ele, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, existe um propósito já para nós aqui, fala, uma auxiliadora à altura, né? Ao lado do homem. Uma auxiliadora que fosse à altura do homem. Então, Deus já tinha criado os animais e já tinha criado 2, né? Tanto macho e fêmea. E aqui só faltava a mulher, né? E aí, sim, né? A obra dele ficou perfeita, com certeza. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Aí eu já brinco, né? Ele já foi dormir não era pra ele opinar em nada, era pra ele ficar caladinho. E aí fala também que das costelas, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E aí o homem se agradou muito com o que ele viu, porque ele diz assim, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então o Senhor criou aí tudo que há na terra, e o mais lindo também é que para todos os bichinhos ali, Deus mostrou e pediu para ele opinar, né? Já a mulher, ele levou pronta. E quando ele viu ela, Adão, ele concordou que realmente estava completo. Então, essa é a palavra de hoje. O que eu queria compartilhar com vocês era isso. Se há alguma coisa que falou ao teu coração, volte lá, dê uma lida, releia e peça para o Espírito Santo estar revelando para você aquilo que está no Espírito dele. Tá bem? Então vamos agradecer. Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque fazemos parte da tua criação, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos fez a tua imagem e a tua semelhança. E nós te louvamos, Deus, nesse dia, Senhor, pelo teu cuidado detalhista, Senhor, com que tu nos criou, com que tu nos formou, Pai. Que o teu Espírito continue revelando ao nosso coração, Pai, as coisas profundas, Deus, que estão na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.